Olá, você. Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Café da Manhã com Finanças. Meu nome é André Mendonça, E meu nome é Alexandre Mendonça. somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos fazer uma análise do histórico do recebimento de dividendos em fundos imobiliários. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Alexandre, vamos mostrar a simulação? A gente escolheu 3 fundos imobiliários para a gente fazer essa análise, 3 fundos imobiliários de tipos, de setores diferentes, para poder enriquecer um pouquinho a nossa análise, entender o que a conjuntura econômica, sociopolítica aí impacta no histórico de pagamento de dividendos de cada um desses fundos imobiliários. Nós vamos começar pelo VISC11, que é o fundo imobiliário de shopping. Então, a gente tem aqui o histórico do pagamento de dividendo do VISC11 para os últimos 3 anos, começando em fevereiro de 2019, quando ele pagava 60 centavos por cota, e vindo até os dias atuais, janeiro de 2022, quando ele pagou 68 centavos por cota. Por sinal, uma das maiores cotas aí desse histórico de 3 anos. Olhando aqui para o gráfico, fica mais fácil da gente visualizar esse histórico de pagamento de dividendos e a gente tem uma conjuntura que também facilita a explicação dessa volatilidade no pagamento de dividendos ao longo desses 3 anos. Você quer passar para a gente, André, um pouquinho da tua análise aí do pagamento de dividendos do VISC11 nos últimos 3 anos? Então, Alexandre, a gente pode verificar uma flutuação muito grande no pagamento dos fundos imobiliários desse dividendo. A gente pode verificar que tiveram meses que o pagamento do fundo imobiliário foi muito grande, não é, Alexandre? Se você puder colocar aqui para a gente ver a distribuição do dividendo de maneira exata, ó, 92 centavos por cota pago nesse fundo imobiliário no mês de setembro de 2019. E a gente pôde verificar que com o surgimento da pandemia, com esse evento que afetou a economia mundial, de maneira substancial, o setor de shoppings foi muito afetado, especialmente esse fundo imobiliário que está sendo analisado, o VISC11. A gente pode ver que já em fevereiro de 2020, a gente teve um pagamento de 63 centavos e com o agravamento da situação, a gente pode verificar pagamentos já na faixa de 30 centavos e chegando ao vale, ao mínimo de 15 centavos em agosto de 2020. Após esse período, houve um movimento de flexibilização na abertura dos shoppings e a gente viu uma recuperação quase que instantânea do recebimento dos dividendos, que chegou a ter um pagamento em janeiro de 2021 de 60 centavos. Mas, como todos nós sabemos, no início de 2021, a gente teve um novo movimento de fechamento da economia por conta do agravamento da situação e esse fundo imobiliário pagou em março de 2021 18 centavos, muito próximo ao mínimo que foi pago em 2020. Após esse período, houve uma nova flexibilização e os shoppings, mês a mês, paulatinamente, estão pagando mais dividendos e isso se reflete na distribuição dos dividendos, que já em dezembro de 2021 chegou a pagar 81 centavos por cota, um valor muito próximo ao período pré-pandemia. É interessante analisar esse contexto aqui do VISC11, nesse contexto de fundo imobiliário de shopping, o quão a pandemia afetou, né, o rendimento dos seus dividendos, porque a gente consegue entender que como fechou a economia, as pessoas não circulavam no shopping, então teve problemas das lojas em pagar os aluguéis. Uma loja não pagando aluguel, até o próprio fundo, em alguns momentos, né, postergando, aceitando a postergação do recebimento de alguns aluguéis para ajudar a sobrevivência das lojas. Não teve pagamento de aluguel em alguns meses específicos e isso acabou gerando uma redução no faturamento aí do fundo, redução de receita, redução de lucro, e aí o valor destinado a pagamento de dividendos acabou sendo menor. É uma consequência bem direta do fechamento causado pela pandemia na economia mundial, como o André bem disse. E aí acho que uma pergunta que a gente pode fazer nesse contexto é: a gente teve o fechamento de todo o comércio, então em fevereiro de 2020, quando teve carnaval, as coisas estavam abertas, ele estava pagando 63 centavos por cota,
E já em março, quando começou a fechar, diminuiu para menos da metade. Ficou em 30 centavos e diminuiu mais ainda ao longo dos meses. A gente teve uma volta aos poucos do reabrimento do comércio, dos shoppings, chegando ao pico de 60 centavos em janeiro, e aí a gente teve uma queda de novo. Fevereiro ainda teve alguma coisa e caiu drasticamente em março e começou a subir lentamente ao longo do ano. A pergunta que a gente poderia fazer é: chegamos em dezembro ao pico, como foi em dezembro para janeiro do ano passado. E agora em janeiro já caímos um pouquinho, apesar de estar num patamar bem significativo comparado no período pré-pandemia. Qual seria a tendência? A tendência de se estabilizar ou a tendência de queda, como aconteceu no início de 2021? Então, Alexandre, essa é uma ótima questão. A variação do pagamento dos dividendos nos próximos meses vai ser um resultado do processo de fechamento ou reabertura da economia. Se por acaso nós tivermos novos problemas com a pandemia e isso ocasionar o fechamento da economia, é uma consequência natural que os dividendos pagos por esse fundo imobiliário vão cair. Mas, se você, investidor, você acredita na tese de fundos imobiliários e nesse setor específico de shopping, você acredita que no longo prazo os shoppings eles vão prosperar, eles vão continuar sendo úteis, eles vão continuar tendo um valor para a sociedade, isso não deveria ser um fator que deveria influenciar na sua decisão de compra desse fundo imobiliário ou não. A gente já falou várias vezes em nossos vídeos que oscilações de mercado acontecem e você tem que observar os fundamentos do ativo que você está comprando e se aproveitar de oportunidades em que o fundo imobiliário apresenta o valor dessa cota baixo. E com isso você consegue comprar um potencial de renda passiva maior. Por exemplo, se você acreditasse durante a pandemia que os shoppings eles ainda existiriam, se durante a pandemia, se você, investidor, você acreditasse que mesmo durante o período crítico da pandemia em que a distribuição de dividendos foi mínima, você pode colocar, Alexandre, para a gente ver o valor aí do mínimo? Por exemplo, se você, durante o período de maior estresse da pandemia, em agosto de 2020, que esse fundo imobiliário pagou apenas 15 centavos por cota, se você acreditasse, esse é o momento de fazer a compra desse fundo imobiliário, mesmo com esse fundo imobiliário pagando muito pouco, né? Esse outro ponto também foi um ponto de muito estresse, que esse fundo imobiliário pagou 18 centavos, e a cota desse fundo imobiliário também foi muito afetada, ela teve uma queda muito grande, você estaria comprando um potencial muito grande de pagamento de renda passiva, visto que ao longo dos meses essa renda passiva cresceu rapidamente. Ou seja, quando você for investir em um ativo, você tem que acreditar nos fundamentos e principalmente você tem que acreditar na tese desse fundo imobiliário. Você tem que acreditar que os ativos desse fundo imobiliário eles vão gerar valor para a sociedade. Se você acredita que esses ativos eles vão sim gerar valor, você, mesmo com o mercado estressado, você deve e pode comprar cotas desse fundo imobiliário. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Só passando o status do VISC11, ele é um fundo imobiliário de shopping, como já comentamos, e ele tem dentro do seu portfólio 19 shoppings em 14 municípios diferentes. Seguindo, vamos falar sobre o RBED11. Ele é um fundo imobiliário do ramo educacional. Já passando, antecipando o status do RBED11, ele tem 7 instituições de educação em 7 municípios diferentes e com 4 inquilinos diferentes. Esse é o histórico do pagamento de dividendo do RBED11 nos últimos 3 anos, e a gente consegue ver com maior facilidade aqui no gráfico. Como a gente pode ver, ele paga de forma bem constante seus dividendos, mesmo no período de pandemia. Por que isso aconteceu, André? Bem, a gente sabe, né, Alexandre, que o setor educacional também foi muito afetado pela pandemia. Tivemos fechamentos, mas esse fundo imobiliário teve um comportamento diferente do VISC11, que é um fundo de shopping. Esse fundo educacional, ele conseguiu manter a distribuição do pagamento dos dividendos ao longo de todo o período em que nós fomos afetados de maneira maior ou menor pela pandemia. Isso aconteceu porque 100% dos contratos
desse fundo imobiliário, dos ativos desse fundo imobiliário, são contratos do tipo atípico. O que isso significa? Os contratos atípicos são contratos em que o inquilino ele realiza toda uma transformação desse ativo para que ele possa utilizá-lo. Então, cada um dos ativos desse fundo imobiliário foi totalmente reformado para que um grupo educacional pudesse utilizar suas dependências. Então, os inquilinos, eles realizam um investimento muito grande e esse tipo de contrato, ele geralmente possui um prazo de vencimento muito grande. As características desse contrato atípico, desse tipo de contrato atípico, fazem com que uma eventual rescisão não seja economicamente viável. Então, os inquilinos mantiveram o pagamento de suas obrigações, mesmo com uma certa ociosidade provocada pelos efeitos da pandemia e pelo fechamento das atividades econômicas. É bem interessante a gente perceber o quão esse fundo imobiliário não foi afetado, né, pelas explicações que você acabou de nos passar, André, e ver como ele funciona em termos de pagamento de dividendo, parece quase como uma renda fixa, né? Você consegue até programar o quanto você vai receber nos próximos meses, tem um certo nível de confiabilidade ali no seu planejamento orçamentário aí do mês a mês. Bem interessante aqui essa característica do RBED 11. Fechando, a gente vai para o último fundo imobiliário que a gente trouxe para analisar o histórico de pagamento de dividendo, que é o RBFF11, que é um fundo imobiliário de papel. Como mostrado nos fundos imobiliários anteriores, a gente tem aqui o histórico dos 3 últimos anos de pagamento de dividendos do RBFF11. Por estar associado, por estar atrelado aos CRIs, né, que são essas dívidas de empreendimentos imobiliários, ele tem uma característica bem interessante, que ele se molda muito com a inflação ao longo do tempo. A gente tem, por exemplo, nessa época aqui, por volta de julho, agosto de 2020, a gente teve o menor acumulado de inflação nesse período aí dos últimos 3 anos, que a gente ficou abaixo da casa dos 3% na inflação acumulada dos últimos 12 meses naquela época. E aqui o fundo imobiliário de papel, ele seguia essa tendência e também teve uma queda no pagamento de dividendos. E, consequentemente, com o aumento da inflação ao longo do tempo, a gente fechou 2021 com a inflação de 10,06%, o fundo imobiliário ele também foi aumentando o valor do pagamento de dividendos e chegando a patamares muito expressivos, 1,25, 1,19 e fechou janeiro R$ 1,24 por cota. Lembrando que, por volta de outubro do ano passado, a gente teve como inflação acumulada dos últimos 12 meses uma inflação maior até desse fechamento de 2021, algo em torno de 10,6%. E foi exatamente no pico aqui do pagamento de dividendos desse fundo imobiliário de papel. É muito interessante essa análise, Alexandre, porque alguns investidores, ao realizar a aquisição de um fundo imobiliário, eles olham apenas o dividend yield desse fundo imobiliário. E quando se trata de fundos imobiliários de papel, e quando, especialmente nesse período em que nós temos uma inflação muito alta, o dividend yield vai ser muito alto também. Mas, como a gente sabe, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os economistas preveem que a inflação esse ano vai cair um pouco, então, consequentemente, a rentabilidade, o dividend yield desse fundo imobiliário, dos fundos imobiliários de papel de maneira geral, eles tenderão a cair também. Vale mais uma vez comentar que nenhum desses 3 fundos imobiliários é uma recomendação de compra. A gente está fazendo uma análise do histórico dos dividendos pagos para entender a influência socioeconômica no pagamento de dividendos do fundo imobiliário e a gente entender qual é o possível impacto no futuro dos pagamentos desses fundos imobiliários. E mais um aspecto sobre esse fundo imobiliário, Alexandre, o RBFF11, vale a pena ressaltar que ele tem uma importância em uma carteira de investimentos voltada para o atingimento da máquina da liberdade financeira. Esses fundos imobiliários de papel, eles garantem uma proteção contra a inflação. Você vai ter sempre uma rentabilidade acima da inflação ao longo de sua trajetória em que você carregar esse fundo imobiliário. Você vai ter variações no recebimento de renda passiva desse tipo de fundo imobiliário, mas sempre você vai receber um valor proporcionalmente acima da inflação no período. Bem, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo.
Se você gostou do conteúdo desse vídeo, manda um comentário aqui para a gente entender se você gosta desse tipo de conteúdo e para a gente repetir esse conteúdo em outros vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!